Nesse vídeo eu vou te mostrar como ser consistente na produção de conteúdo através dos conteúdos Nutella. Mas o que isso vai trazer para a sua vida? Você vai ter mais tempo livre, você vai ter tempo para passar com a sua família, você vai ter tempo para focar em tarefas que realmente são prioridades no seu projeto, sem precisar ficar se preocupando em apertar botão no editor de vídeo ou qualquer coisa desse tipo. E não só isso, tá? Você também vai conseguir executar e escalar o seu projeto. Isso vai resultar em mais vendas. Por quê? Porque você está fazendo as tarefas que são prioritárias. E isso vai acontecer com você produzindo, ou seja, gravando apenas 30 minutos de conteúdo por semana, sem precisar de um clique em um editor de vídeo para poder editar esse conteúdo. E para quem é? Para quem é esse conteúdo? Para quem é essa estratégia, esse modelo de produção de conteúdo? São para aquelas pessoas que são lançadores, que são experts, são para pessoas que precisam e desejam uma produção constante de conteúdo em vídeo, são para pessoas que seguem uma fórmula para poder fazer lançamento, pessoas que participam de mentorias para poder fazer lançamento, ou até pessoas que vendem no perpétuo, mas de forma geral, pessoas que precisem de uma grande quantidade de produção de conteúdo. Agora, se você não precisa de conteúdo Nutella, se você não precisa de cortes, de trechos de podcast, de sua palestra, da sua live, você não precisa de trechos das suas aulas, esse conteúdo não é para você. Esse conteúdo também não é para quem precisa de carrossel, de posts estáticos, né? Esse conteúdo não vai te ajudar. Se você precisa de uma ideia de carrossel, se você precisa de uma ideia de posts estáticos, esse conteúdo não vai te ajudar. Em respeito ao seu tempo, eu já estou dizendo isso logo aqui no início, para você entender se é ou não para você esse conteúdo. Parece ridículo, mas é difícil achar no mercado, gente. Olha que eu já selecionei gente, já contratei, já perdi dinheiro, já tudo, mas assim, é difícil, viu? O pessoal parece que não tem uma padronização. Branding, né? Isso é branding. Tem que ter uma lógica do início ao fim, não dá. Eu tô revoltada, viu? Por isso que vocês têm, assim, um lugar assim de destaque no meu fluxo de trabalho, que tu não faz ideia, que foi uma das poucas coisas que realmente começou bem, foi bem, terminou bem, entrega foi exatamente o que vocês prometeram. Você tem inteligência, né, no que vocês fazem, não é um negócio ali jogado. Dá para ver que tem uma estratégia, tem branding, tem uma estratégia por trás bem feita. É isso que faz vocês totalmente diferentes, porque tem muita gente, né, que anuncia, faz Nutella, não sei o que, tu vai ver, o cara nem sabe o que tá fazendo, tá lá inventando uma história. Gente, que loucura. Eu fiquei com vocês salvos muito tempo no meu Instagram, assim, uma hora eu vou contratar, e aquela correria do dia a dia. Atendimento é isso, né? Uma hora eu volto, uma hora eu faço, que preguiça disso aqui. E eu sempre com aquilo na cabeça, eu sou muito da intuição, né? E eu disse, não, isso aqui não tá saindo da minha cabeça, tenho certeza que são eles. E quando eu contratei o Nutella, eu falei, quê? Entregue no dia. Aí eu assisti a todos, assim, cara, é isso mesmo, né? Ela ouviu vários vídeos, não entende nada do assunto e sabe, tem estratégia, né? Sabe onde cortar, sabe o que falar, sabe o que tá vendendo. E é isso, parar de produzir conteúdo que nem uma louca, que não leva nada a lugar nenhum. E é isso, tem que ir para as métricas, tem que ter uma inteligência, e se a gente acredita no que faz, né, tem que entender o que o cliente está querendo ouvir, o que realmente interessa do que eu estou falando, não o que eu gosto de falar, mas o que leva ele para um lugar que ajuda, né? Eu vi esse diferencial o tempo todo, tem inteligência, é diferente de todo o resto. Eu estava lotado de produção de conteúdo, vendo a parte de distribuição, estudando a parte de tráfego. Eu percebia que eu precisava entender o que era fazer tanto o Raiz quanto o Nutella. E eu tinha a sensação de que eu ia aprender com vocês. E foi na lata. A primeira coisa que eu vi, falei, então é assim. Eu publiquei na quarta-feira, sexta-feira eu tomei um susto. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Aí mandei para o Insider, ninguém sabia. Ficou, não, você deve ter impulsionado antes. Aí no domingo eu achei todos os dados lá, falei assim, cara, eu publiquei na quarta-feira, deu 45 mil na quinta, 43 mil na quinta, né? E esse negócio só está crescendo. E aí eu assustei, assim, aí que eu me dei conta, eu falei, caramba, achamos alguma coisa. Porque a minha média antes era de 100, 150 de alcance, não estou falando de visualização, de curtidas, era assim, era pequeno.
Quando bombava, dava 600, às vezes chegou a 1.000 e pouco, mas já 1.000 e pouco com impulsionamento. Aí, esse daí não, sem impulsionar, chegou a isso. É gozado, Gabriel, que isso é uma coisa que eu já sabia, né? Que funciona assim, esse meio. O problema sempre foi fazer. E a hora que acontece no colo da gente, você fica meio assustado. E eu estava meio desanimado, quer dizer, não vou desanimar a ponto de parar, mas você fica meio esgotado. Mas me acendeu uma luz né? Sabe o vagalume que pousa na tomada e dá um choque? E sai com os olhos brilhando, sabe? Eu falei, pô, não, eu tenho que fazer decentemente, porque realmente tem caminho por aí. Isso é muito importante, essa capacidade de analítica para ter um retorno melhor, né? Falar, olha, a gente encontrou um caminho, é isso, porque são várias especialidades olhando a mesma coisa. E eu estou mais animado para isso, quer dizer, eu me sinto mais confiante, porque a parte da comunicação eu acho que já deu um resultado que eu posso usufruir dele. E a tranquilidade de estar com vocês agora é que eu me concentro lá, eu tenho que gravar os raízes e me concentrar no tráfego. Mas é bem menos do que fazer tudo. E essa coisa de não caminhar sozinho é trabalhar com expert, sabe? Você tem expertise, seu grupo tem expertise. Eu tenho expertise em comunicação, mas não é a mesma coisa. Eu acho isso que seria muito importante as pessoas saberem. Tá? É que assim, não importa que você seja da área, tem as especialidades dentro da área. Né? E quem é profissional valoriza muito isso. Então, para mim, assim, dá mais segurança no caminho, no planejamento daqui para frente. Eu tenho muito mais o que fazer. Eu vou me dedicar ao outro lado, porque qualquer resultado vem dos dois lados muito bem feito. Então me deu muita tranquilidade, assim. Foi satisfação, né? Tira um peso das costas, viu? Primeiro, todo mundo que vende para alguém. Ou seja, todo mundo que vende para uma audiência. Fato número 2. Quem tem audiência pode vender. Quem não tem audiência não tem para quem vender. E o fato 3 é que quem não tem audiência pode construir audiência através de produção de conteúdo. Ou produção de conteúdo Nutella, sendo mais específico. Resumindo, é questão de lógica. Bem simples e fácil de entender. Mas antes de te contar como que isso funciona, como que funciona essa estratégia para com 30 minutos de conteúdo por semana, você ter conteúdo suficiente para postar todos os dias da semana através de conteúdo Nutella, eu preciso te compartilhar da onde que eu vim, como que essa estratégia surgiu, como que isso passou a existir. Não foi do nada, não foi do dia para a noite. Em dezembro de 2020 eu me tornei lançador, porque antes disso eu já tinha infoproduto, já era produtor. Mas em dezembro de 2020 eu me tornei lançador, participando da maior mentoria de lançamento do Brasil. Eu não poderia imaginar que participar dessa mentoria e seguir essa fórmula para fazer o lançamento iria me abrir outras portas. E provavelmente você sabe de que mentoria eu estou falando. E inicialmente eu produzia o conteúdo Nutella dos meus experts de forma manual, tradicional, no editor de vídeo. Só que isso me tomava muito tempo. Então eu tinha que estudar o método, estudar a fórmula, eu tinha que pensar em toda a estratégia do lançamento, eu tinha que orientar o meu expert, muitas das vezes ensinar para o expert o que é Roma, o que é conteúdo Nutella, o que é conteúdo raiz. E ainda tinha que ficar pegando, editando vídeo de CPL, editando vídeo de conteúdo Nutella, editando a raiz dele. Só que eu perdia muito tempo, como você talvez esteja perdendo hoje, editando esses conteúdos. Até que eu percebi que eu deveria estar focando em outras tarefas. Eu já estava me sentindo sobrecarregado, eu já estava me sentindo como se eu estivesse jogando literalmente o meu tempo fora. Porque, afinal de contas, eu paguei caro para participar de uma mentoria, eu paguei caro para ter acesso a um conhecimento, a uma fórmula, e eu estava ali perdendo o meu tempo, apertando o botão em um editor de vídeo. Essa era a forma que eu me sentia. Eu me sentia sobrecarregado, eu me sentia culpado muitas das vezes por não conseguir manter a constância de conteúdo ali junto com o expert, editando o conteúdo no tela dele. E eu parei e pensei, cara, tem que existir, tem que ter uma forma mais simples e mais fácil de fazer isso. E antes de dar certo, antes de achar a solução, eu tentei algumas coisas e falei,
Por exemplo, né, eu fiquei procurando ali formas mais fáceis de poder editar dentro do próprio editor de vídeo tradicional ali. Por exemplo, dentro da comunidade, eu cansei de ver amigos dentro da comunidade da mentoria gastando dinheiro com editor de vídeo, sendo frustrado, perdendo o prazo de entrega e aí ele não conseguia manter a constância no Nutella. Por quê? Porque o editor de vídeo não é culpa dele e nem a função, mas o editor de vídeo normalmente ele não sabe o que é Roma, ele não sabe o que é avatar, ele não sabe o que é um conteúdo 100% alinhado com a sua Roma. E vamos pensar, se eu e você que gastamos 45 mil, 25 mil em uma mentoria para poder ter acesso a esse conteúdo, investimos numa fórmula para poder ter acesso a esse conteúdo, estudamos e vivemos diariamente isso no campo de batalha, nós precisamos de uma curva de aprendizado um pouco média e gastando muito dinheiro e apanhando no campo de batalha para poder viver essa curva de aprendizado e aprender realmente o que é um conteúdo 100% alinhado com Roma, o que é um conteúdo Nutella bom. Você acha e você acredita ser inocência da nossa parte acreditar e pensar que uma pessoa que está fora desse mundo paralelo, que está fora desse contexto, iria entender e iria aprender e saber o que é isso? Então, primeiro, eu tentei editar vídeos de forma mais eficaz. Segundo, eu vi muitos amigos tentando e gastando dinheiro com editores de vídeo que não entendiam o que era a fórmula e nada disso eu resolvi. Até que um dia eu pensei e falei, cara, eu vou arrumar uma forma mais fácil de fazer isso. Realmente, eu vou criar uma forma de fazer isso. Dividir etapa por etapa, como numa linha de produção, como funciona a produção de conteúdo Nutella. Eu olhei para aquilo que eu fazia e resolvi dividir etapa por etapa. Eu percebi que selecionar trecho precisava de uma habilidade, criar headline precisava de uma outra habilidade, legendar os vídeos precisa de uma outra habilidade, você exportar cada conteúdo Nutella para todos os formatos e todas as plataformas precisa de uma habilidade diferente. Então eu resolvi e eu desenvolvi não só uma linha de produção, mas eu desenvolvi um sistema próprio e interno para poder fazer isso dos meus experts. Etapa por etapa, eu peguei, junto com a minha esposa, junto com a Thaís, e coloquei isso para funcionar nos nossos experts. Então, algumas etapas eu fazia, algumas etapas ela fazia, até mesmo porque ela tinha menos contato direto com o mercado e muito menos com edição de vídeo. Então, eu realmente iria conseguir validar se isso iria dar certo ou não. Porque a grande maioria dos experts, produtores, também não possuem domínio sobre edição de vídeo, até mesmo porque não é a sua função. E foi aí, começando dessa forma com os nossos experts, que nós conseguimos encontrar a solução. Os Nutellas que eu levava e os vídeos que eu levava tardes inteiras editando, eu passei a resolver em meia hora. E não só resolver em meia hora, mas como eu consegui passar isso para uma outra pessoa. A minha esposa começou a assumir essa parte lá no início e aí ela começou a resolver isso em meia hora, 40 minutos. Coisa que eu levava a tarde inteira editando vídeo no editor de vídeo tradicional para poder entregar os Nutellas para os meus experts. E agora estava resolvido de uma vez por todas. Eu fiquei algum tempo fazendo dessa forma, só para mim, só para os meus experts, mas diariamente eu via lá dentro da mentoria, lá dentro do grupo da mentoria, as pessoas pedindo indicação de Nuteleiro, as pessoas pedindo indicação de editores de vídeo que editassem Nutella, as pessoas com esse problema. E foi aí que eu pensei, eu falei, cara, eu consegui resolver o problema para mim, por que eu não posso resolver para as outras pessoas? Quando eu tomei essa decisão de poder ajudar outras pessoas, eu compartilhei com algumas poucas pessoas no início, e todas essas pessoas começaram a ter constância na produção de conteúdo, começaram a conseguir realmente postar o conteúdo dentro do cronograma planejado delas e conseguiram ter muito mais tempo livre para focar nas tarefas que são prioritárias, para poder ter mais tempo com a família, para poder realmente viver. E não só isso, isso também gera, por outro lado, como consequência, mais vendas, um crescimento de audiência.
Você consegue se relacionar melhor com sua audiência e as pessoas começaram a ter prazer em produzir conteúdo, porque afinal de contas, agora elas tinham audiência e estavam conseguindo ver e conversar e ouvir da própria audiência o impacto que cada uma estava causando no seu projeto. E agora vamos para o conteúdo. Você vai precisar se preocupar e focar em produzir só meia hora de conteúdo por semana. Quando você fizer isso, você já vai perceber que a qualidade do seu conteúdo vai melhorar muito. Por quê? Porque a partir de agora você terá que focar apenas em produzir um conteúdo por semana, ou quem sabe 2, como a maioria faz porque segue a fórmula. Então você vai produzir 2 conteúdos por semana de meia hora, então você dedica todo o seu foco, toda a sua energia só para esses 2 conteúdos. Você vai conseguir entregar o seu melhor, você vai conseguir entregar muito mais conteúdo de valor, porque o seu foco vai estar totalmente direcionado para esses 2 ou um conteúdo. E quando eu digo muito expert, só para você ter uma noção, nós já atendemos mais de 800 experts diferentes. Então eu vejo isso constantemente, nós temos contato diariamente no campo de batalha com isso. A grande maioria dos experts, sem sombra de dúvidas, não conseguem ter constância na produção de conteúdo por causa de um motivo, porque eles tornam burocrático o processo de gravar conteúdo, o processo de produzir conteúdo. Eles querem estudar, fazer uma aula e faz tudo ali, coloca, sendo que você como expert, você como lançador, você tem todo o conteúdo que você precisa dentro de você. A verdade é que se eu te perguntar qualquer coisa sobre o teu, você vai conseguir produzir e me responder com um conteúdo muito valioso, muito melhor do que aquela aula, por exemplo, que você tenta fazer. Por isso que os podcasts e que os bate-papos hoje são tão em alta. Né? Quando você entrevista um aluno, ele tira dúvidas ali com você, que é um dos modelos de conteúdo. Por isso que esses modelos estão tão em altas. Por quê? Porque você realmente está entregando um conteúdo que a sua audiência precisa. E não um conteúdo simulado que você pensou. Quando eu digo simulado, é que você pensou que a audiência precisa e você foi lá, construiu uma aula, estruturou essa aula e tudo mais. Nada de errado com isso. Eu só estou te mostrando que existe uma forma menos burocrática e mais rápida de você produzir conteúdo. Então foca em responder as dores e perguntas da sua audiência nesse conteúdo. E torna o processo fácil, o processo simples e prazeroso. Foca em produzir esses 2 conteúdos de forma prazerosa. Quando eu digo de forma prazerosa e simples, remove tudo que é burocrático. Poxa, eu preciso de uma lâmpada aqui, eu preciso de uma lâmpada aqui. Realmente, a iluminação ela é grande parte da qualidade visual do seu conteúdo. Muito, muito grande parte. Só que existe um macete simples para isso. Coloca uma luz de frente para você forte. Por exemplo, grave de frente para uma janela. Pronto, você resolveu o seu conteúdo. Se você for reparar, né, os grandes gurus e experts, eles gravam em ambientes abertos, eles gravam de forma mais dinâmica, de forma mais natural. Por quê? Porque eles deixam essa ambiente, essa burocracia de estúdio só para algo muito específico. Para o conteúdo do dia a dia, eles produzem de forma prática. Então, seja prático e foque em entregar o seu melhor, porque é melhor você ser constante entregando o seu melhor conteúdo do que você perder tempo e se sabotar com muita burocratização de que tem que ter uma lâmpadazinha aqui, de que tem que ter isso ali, de que tem que estar tudo perfeito. E outra, se você gosta realmente de um ambiente, vou dar um exemplo. Às vezes eu gravo com uma luz vermelha de fundo de um lado, com uma luz azul do outro. Quando eu quero gravar e produzir conteúdo nessa dinâmica, eu deixo tudo posicionado, porque eu só entro na sala, aperto um botão, ligo o interruptor e começo a gravar. Então, torna simples o seu processo de gravação. Isso vai te ajudar muito. E, afinal de contas, isso impacta, isso vai te trazer um Nutella por dia? Não, mas isso vai te ajudar a produzir as suas meia hora ou 1 hora, se você for gravar 2 vídeos por semana de conteúdo, para isso ser a base de construção dos conteúdos que nós vamos precisar para poder produzir realmente os vídeos que você vai postar todo dia.
Então, beleza, Gabriel, agora eu tenho essa meia hora de conteúdo por semana, agora eu tenho 2 vídeos por semana, cada um de meia hora. O que eu faço? Você vai pegar esses vídeos, você vai picotar trechos, cortar trechos dele. Então, de um vídeo de meia hora, você vai olhar ali e enxergar que de 1 a 2 minutos e meio você deu uma dica, você respondeu uma pergunta, tirou uma dúvida. E esse trecho, ele vai ser o que nós chamamos de conteúdo Nutella, que é um corte, como todo mundo conhece aí, no sentido de corte de podcast, um trecho de um podcast. Esse conteúdo tem muito valor. Por que muito valor? Porque você lembra que para vender você precisa de audiência? Isso é uma premissa básica da venda. Para vender, você precisa vender para alguém. Seja a venda em formato de lançamento, seja a venda em formato de perpétuo, você e eu preciso ter alguém para vender. Não tem como eu fazer uma oferta, até posso fazer uma oferta, mas não tem como eu vender se eu fizer a oferta sem ter audiência. A melhor forma de construir audiência nós sabemos que são através dos Reels, do TikTok, dos Shorts, dos vídeos curtos. E aí que entra o conteúdo Nutella. Você vai pegar esse vídeo seu de meia hora de conteúdo, essa meia hora de conteúdo que você produziu semanal, ou uma, e aí você vai selecionar trechos que façam sentido, que entreguem uma informação de valor, mais importante, que sejam 100% alinhados com a sua Roma, que sejam 100% alinhados com a sua promessa. Pegou esse trecho, recortou, você vai atribuir um título para ele, uma headline, coloca uma legenda nele e pronto. De um trecho de meia hora, por exemplo, a minha equipe consegue produzir de um trecho de meia hora uma média de 7 a 10 Nutellas. E isso se falando do conteúdo Nutella. Então você tem 7 Nutellas e você ainda tem mais o seu conteúdo raiz original. Então se você produzir 2 conteúdos raízes, que são 2 conteúdos de meia hora, e você tirar aí 7 Nutellas de cada um, em uma semana você produziu 7, 14, 16 conteúdos diferentes. Em uma semana, investindo 1 hora em produção de conteúdo, gravando 1 hora de conteúdo. Essa é a dinâmica do conteúdo Nutella. Mas se você ficar na neura de enfeitar demais cada conteúdo Nutella, de fazer coisas mirabolantes, se você burocratizar a sua produção de conteúdo Nutella, também vai dar errado. Você vai cair no mesmo erro da produção de conteúdo raiz. Primeiro porque você conhece muito do seu assunto, mas você não tem um método eficaz de seleção. Então você vai selecionar os trechos baseados em feeling. Então o dia que você estiver mais animado, você vai tirar trechos bons. O dia que você tiver mais trechos, você vai tirar trechos ruins. Por quê? Porque você não tem método, você faz por feeling. Você conhece o assunto que você fala e você tem o feeling, a impressão de que aquilo seja bom para a sua audiência. Mas existe algo chamado maldição do conhecimento, que graças à plasticidade cerebral, nós, quando aprendemos algo, esquecemos de como era não saber aquilo. Ou seja, é impossível você se colocar realmente no lugar da sua audiência. Você, querendo ou não, está fazendo isso por feeling. No dia que você estiver mais desanimado, mais cansado, fatalmente, por não ter um método, você vai simplesmente cortar trechos piores. Além de perder muito do seu tempo no editor de vídeo, apertando o botão e fazendo tudo isso. Beleza, Gabriel, qual é a solução para isso então? Eu já sei como produzir o meu conteúdo raiz, eu já sei como produzir o conteúdo Nutella e ter conteúdo para a semana inteira, mas eu não quero cair na burocratização tanto do raiz quanto do Nutella. No raiz, seja prático, entrega o conteúdo que você sabe, tira as dúvidas da sua audiência, facilita o seu ambiente de gravação, o seu ambiente de produção. E nos Nutellas, como que eu resolvo isso, Gabriel? A solução você vai terceirizar e contratar alguém para poder produzir o seu conteúdo Nutella. Mas, Gabriel, como que eu vou fazer isso? Se você mesmo acabou de dizer que um editor de vídeo, edição de vídeo tradicional, as pessoas não conhecem da fórmula, elas não conhecem sobre a estratégia realmente de lançamento, elas não viveram essa curva de aprendizado, não estão no campo de batalha entendendo como cada conteúdo é importante, cada conteúdo ele influencia no seu resultado final de vendas. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou contratar uma edição de vídeo tradicional se essas pessoas não sabem, não possuem um método para cortar as Nutellas? É simples, olha só. Fato 1. Você
tem tarefas estratégicas muito mais importantes do que apertar botão no editor de vídeo. Fato 2. Em um mundo tão corrido como hoje, a verdade é que se você for tentar pegar para fazer essa tarefa de editar seus próprios vídeos no tela, você vai cair em várias armadilhas que nós já comentamos aqui, e existe uma outra armadilha que é pior do que todas elas. Se você está apertando o botão no editor de vídeo para editar o seu próprio conteúdo no tela, certamente existem tarefas que são prioritárias no seu projeto, existem tarefas que impactam muito mais na escala e resultado final do seu projeto, que estão sendo procrastinadas e ignoradas. Você pode ter certeza disso. Em um mundo tão corrido como nós vivemos hoje, se você está dedicando o seu tempo para editar os seus próprios Nutella, você está procrastinando um monte de tarefa que deveria ser feita e que deveria estar gerando resultado. E o fato 3 é: se eu e você, que pagamos, investimos em uma fórmula, que participamos de mentorias, investimos altos valores para poder aprender a estratégia de conteúdo alinhado com Roma, de conteúdo Nutella, de conteúdo raiz, roteiros, de toda essa parte de avatar, o que são dores de avatar, o que são desejos, o que são objeções. Se nós, mesmo investindo uma grande quantidade de valor para poder aprender isso, precisamos viver no campo de batalha diariamente, muitas das vezes apanhar, tomar na cabeça no campo de batalha, para realmente aprender e entender como isso funciona, por que você acha e vai ter a ilusão de que uma edição de vídeo tradicional vai saber fazer isso, sem investir os mesmos valores que você investiu, sem passar pelo campo de batalha que você passou e sem passar e viver o processo que você viveu? E é por causa desses 3 fatos que eu estou compartilhando com você que eu desenvolvi um serviço de produção de conteúdo Nutella, que entrega Nutellas 100% alinhado com Roma. E que, diferente de você, como expert que vai aprendendo por feeling, eu mapeei o processo e eu tenho um método para selecionar trecho. Então eu seleciono trecho de qualquer nicho, sem qualquer tipo de problema. Não eu, minha equipe, mas nós selecionamos trechos de qualquer nicho, sem qualquer tipo de problema. Porque nós utilizamos o que eu chamo de gatilho de start. Estou bem impressionado assim, com o nível de qualidade. Eu já tinha visto esse serviço sendo oferecido, né, por outras pessoas, mas eu nunca tinha visto ele tão criterioso, né, assim, eu vejo que os cortes fazem sentido, que era uma coisa que eu acreditava que não tinha como, assim. Cara, mas como é que a pessoa vai cortar? Inclusive, eu fui lá no seu Instagram olhar, né? Aí você fala dos gatilhos, né, que a sua equipe já sabe, tem que... Cara, mas mesmo assim, e tal, porque eu já tinha tentado botar outra pessoa para cortar, né, então era muito difícil a pessoa cortar aquilo lá. Cara, mas o cara não conhece o meu negócio, o cara vai cortar tudo errado, o negócio não vai fazer sentido. E acabou dando foi um efeito contrário. Eu acho que o corte feito pela sua equipe, ele é muito mais compreensível à massa do que o corte produzido por mim. É incrível isso. Eu, como especialista, às vezes não produzo um corte tão compreensível ao grande público do que o corte que é feito pela sua equipe. E aqui você vai encontrar todos os elementos que você precisa para ter confiabilidade e consistência na produção do seu conteúdo. Primeiro, fundamentos na mosca. Por que na mosca? Porque a nossa equipe acerta na mosca na hora de selecionar o seu trecho. Justamente por causa da utilização do que eu comentei com você, que nós chamamos de gatilhos de start. Então, se o seu conteúdo Nutella é em português ou em qualquer outro idioma que a nossa equipe entenda, nós vamos selecionar os seus trechos. Vou dar um exemplo. O que é um gatilho de start, Gabriel? Um gatilho de start é quando você está lá no seu conteúdo e alguém faz uma pergunta no comentário. Isso é um gatilho de start. Se uma pergunta está vindo da sua audiência, naturalmente, e é óbvio que isso é uma dor da sua audiência. Se é a dúvida de um, vai ser a dúvida de muitos. É lógica e simples. Outro tipo de gatilho de start, quando você cita listas. Vou dar um exemplo. Você está lá no meio do seu conteúdo e você fala assim: vou te dizer 3 formas de resolver esse problema. É um gatilho de start. Você está sinalizando para a minha equipe que
esse conteúdo é importante. Não só para a minha equipe, mas você está sinalizando para a sua audiência. Outro exemplo de gatilho de start, quando você fala assim, olha, nunca faça isso quando você estiver em tal procedimento. Você está sinalizando que é um gatilho de start. Outro exemplo, sempre faça isso. Enfim, nós possuímos mapeados mais de 100 gatilhos de start diferentes. Que um ser humano, uma pessoa da minha equipe treinada para isso, vai olhar o seu conteúdo, identificar o gatilho de start e saber exatamente o que é importante e onde o seu conteúdo no tela deve começar. Segunda etapa são os fundamentos de hook points. O que são hook points? Hook points são, em outras palavras, só uma forma mais bonita de dizer que seriam os títulos e as headlines do seu conteúdo. Não só isso, mas às vezes um trecho ali que é o momento mais impactante daquele conteúdo também pode ser utilizado como hook point. Mas o hook point ele é utilizado no início, logo no início do seu Nutella, para poder trazer totalmente a atenção da sua audiência. Então, a pessoa está lá distraída, olhando o celular. Quando ela bate o olho no hook point, que pode ser visual, pode ser um título, mas que, enfim, é algo ali que realmente atraia a atenção da sua audiência, ela para, opa, o que é isso? E aí sim ela começa a se interessar pelo seu conteúdo. Os nossos hook points são desenvolvidos pela nossa equipe, que é treinada para isso, e não só isso, nós utilizamos em conjunto uma inteligência artificial que nós treinamos para poder otimizar cada hook point, cada título, cada headline do seu conteúdo. E os resultados que nós estamos monitorando e acompanhando com cada cliente são que, após a utilização de hook point, as visualizações dos clientes têm aumentado em até 3 vezes. Isso de forma orgânica, sem investir um centavo em distribuição. Fundamentos da linha de produção mais artesanal. É que tem um toque diferente, tem um artesanal, como eu falei. Qual é a diferença disso? É que a linha de produção, como eu compartilhei com você anteriormente, ela é focada em trazer escala. Mas ao longo do tempo nós percebemos que nem tudo é escala. Cada Nutella precisa ser tratado de forma única. Ele precisa, e eu sei que você muitas das vezes deseja isso, que ele tenha picote, que corte respirações, que corte erros de fala, que reposicione a câmera, que tenha uma correção de cor, correção de contraste, iluminação, sombra, remova um ruído. Todos esses detalhes que precisam ser produzidos um a um. Então, nós temos a linha de produção para gerar escala, mas no meio da nossa linha de produção existe o processo artesanal de tratar cada Nutella como se fosse único. E Gabriel, como que isso funciona na prática? São 3 passos simples. Primeiro passo, você envia o seu conteúdo de meia hora numa pasta compartilhada e avisa sua gerente de contas direto no WhatsApp, enviando uma mensagem para ela do seguinte: subi o vídeo, tá lá, tá disponível. A partir desse momento, nós vamos para a etapa 2, o passo 2. A nossa equipe vai estar olhando, assistindo o seu conteúdo, aplicando todo esse método que eu compartilhei com você, selecionando o trecho, criando o hook point, fazendo a limpeza, produzindo todo o seu conteúdo. E o passo 3 é você receber no seu WhatsApp uma mensagem da sua gerente de contas dizendo o seguinte: os seus Nutellas estão disponíveis. Você enviou o seu conteúdo raiz, avisou para o seu gerente de contas. A partir desse momento, em até 3 dias úteis, é só você esperar e receber a notificação no seu WhatsApp dizendo: seus Nutellas estão disponíveis na pasta. Agora que você sabe de tudo isso, se você quer ter confiabilidade e consistência na produção do seu conteúdo Nutella, em menos de 3 cliques você pode estar iniciando esse processo para que realmente você consiga, com 30 minutos, ter conteúdo suficiente para postar todos os dias da semana, ganhando tempo livre para poder focar nas tarefas que são prioridades no seu projeto, que são tarefas estratégicas, ganhando tempo livre para você conseguir passar com a sua família, para poder passear, viajar, para poder viver literalmente, e não só isso, ganhando consistência e confiabilidade na produção de conteúdo. Então, se você quer isso, clica no botão aqui embaixo e nos próximos minutos nós já iniciamos a produção do seu conteúdo.